Bem-vindos ao Café Garim. O tema da nossa conversa de hoje é planejamento tributário. Aliás, não o tema de hoje, mas isso tem sido o tema do mês. Aqui no Family Office nós já fizemos mais de 50 reuniões com os clientes para orientá-los qual o melhor formato para seguir na questão jurídica ou mesmo na pessoa física daqui em diante. E para isso a gente tem como grande parceiro Gabriel Prata, que é responsável pela nossa área jurídica. Todo Family Office tem muita demanda societária, sucessória, tributária, e a gente tem uma longa parceria com o Escritório Brasil Salomão, diria que há mais de 15 anos, e o Gabriel dessa vez é quem mais está atendendo às nossas demandas, justamente por ele ser sócio da área tributária do escritório em São Paulo. Gabriel, primeiro eu quero agradecer sua presença, obviamente, só que mais do que isso, eu quero agradecer sua disponibilidade, a sua agenda, porque você tem disponibilizado 3, 4 agendas por dia para a gente aqui do escritório poder atender os nossos clientes. E quando a gente olha para frente, daqui até o final do ano, a tendência é que isso continue, né? Porque agora há pouco a gente estava numa reunião com uma cliente que comentou: tá tudo tão incerto que é melhor não fazer nada agora. E eu disse, não, justamente o contrário disso. A gente tem que fazer agora, porque quando a regra mudar, vai ser uma virada de chave tão rápida que a gente não vai ter tempo para mais nada. Ou seja, agora é a hora de se planejar. Então, Gabriel, obrigada. Eu queria que você contasse um pouco sobre a nova regra, né, que está todo mundo aí falando, tributação em dividendos, mas na verdade não é só isso, é a tributação dos super ricos, que envolve aplicação financeira, offshore, aluguel. Então, vamos lá, vamos contextualizar um pouquinho disso tudo e depois eu gostaria que você trouxesse as ideias e os caminhos que nós estamos estruturando para poder otimizar a questão fiscal dos nossos clientes. Olá, Elaine, muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui, poder falar, né, de um tema tão caro, tão importante e tão em voga, né? Tá todo mundo discutindo esse assunto. Talvez nunca tenha havido tanta discussão em torno de um projeto de lei que provavelmente virará lei no dia 26 de novembro, né, é o que se espera, com tanta preocupação, né, com tanta urgência, com senso de urgência, porque realmente há pontos importantes a serem observados e decisões a serem tomadas até o dia 31 de dezembro desse ano. Agradeço ao seu convite, a Garim, é um prazer ser parceiro, né, honrarmos aqui essa parceria e poder auxiliar de alguma forma a todos os clientes da Garim nesse tema e em outros que são importantes e cotidianos ao planejamento tributário. Em linhas gerais, vou tentar sintetizar aqui em poucas palavras um assunto que não é simples, né, que é complexo e que tem despertado muitas dúvidas, ainda pende de regulação, inclusive, né, sim, por parte e que é um ponto Federal. que eu ia comentar. A gente tem lido muita matéria sobre o tema, mas pouca coisa didática, né? Então tem muita gente que vai ser impactado, mas que não consegue entender de forma ampla e simples tudo o que vai acontecer. Então vamos trazer essa conversa de uma forma mais didática? Vamos. Para poder alcançar todo mundo? Vamos tentar traduzir o juridiquês. Isso. Bom, o que é importante ter em mente sobre essa lei? O que se visou tributar com essa lei? Não só os dividendos. Muita gente está falando em tributação dos dividendos, mas a verdade é que o legislador buscou aqui tributar o que ele chama de altas rendas, né? Instituir uma tributação mínima para aquilo que se considera alta renda. E o que é alta renda aos olhos dessa lei? Aquilo que supere R$600 mil no ano, né? Então, quaisquer contribuintes que oferirem mais de R$600 mil por ano estarão sujeitos a um imposto mínimo, né, cuja alíquota pode variar e eu vou explicar isso depois. Essa tributação, portanto,
que tem sido chamada de imposto de renda mínimo da pessoa física, é uma tributação que vai ser conjugada com os tributos a que já estamos sujeitos. Então, um exemplo muito simples para tentar didaticamente explicar o que acontece. Imagine você uma pessoa que tenha rendimentos advindos dos dividendos, que a sua empresa paga. Eu sou sócio e recebo dividendos de uma empresa e tenho dividendo e tenho rendimentos que decorrem de aluguel. Os aluguéis são tributados pelo Carnê-Leão, sabemos disso. Os dividendos ainda são isentos e permanecerão isentos a partir do ano que vem, se auferidos até R$600 mil. No entanto, imagine nesse exemplo que eu estou trazendo, que alguém tenha R$300 mil de dividendos em 2026 e tenha um rendimento de aluguel de R$500 mil. A somatória desses valores já supera aquilo que se considera alta renda. E aí nós temos uma parcela isenta, temos uma parcela tributada. No entanto, o que o governo quer? Ele quer arrecadar ou tributar minimamente essa pessoa que teve uma parcela do seu rendimento isento. Isso fica muito claro na hipótese daqueles contribuintes que têm apenas dividendos como rendimentos. Então imaginem que aquele contribuinte que não tem nenhuma fonte de receita, que não dividendos, quer dizer, que tenha um rendimento anual, vamos colocar, de R$1 milhão a título de dividendos, não paga nada hoje a título de imposto de renda na pessoa física. Paga muito na jurídica, isso é importante dizer, sim, mas não paga na física. Essa pessoa terá uma tributação que vai ser progressiva. No que supera 600 mil, começa uma alíquota de, vou dizer aqui, 0,1 para deixar didático, e vai chegar até 10% caso esses dividendos superem R$1.200.000. No exemplo que eu trouxe de 1 milhão, a alíquota vai ficar em torno de, vou simplificar aqui a matemática, de 8,5%. Então, essa pessoa que auferiu 1 milhão de dividendos em 2026 não pagaria nada, porque esses rendimentos eram isentos, estará sujeita a um imposto de 8,5%, sobre o total desses rendimentos. Esse ponto é importante. De novo, repito, não são apenas os dividendos que estarão sujeitos a essa tributação mínima. É o conjunto dos rendimentos da pessoa, do contribuinte, da pessoa física. O que costuma ser uma grande dúvida, porque muita gente, muito cliente, quando a gente aciona, eles falam, não, mas eu não tenho esse valor em dividendos. Mas ele não entende que tem todo o resto, que vai tudo para uma cesta e depois vai ter uma tributação geral ali, né? Exatamente. Óbvio, com uma compensação, mas é uma tributação da cesta toda. Exatamente. E aí entram alguns elementos que vão adicionar algumas camadas de complexidade ao cálculo desse imposto. Então, eu tenho uma pessoa que pode ter rendimentos de dividendos, aluguéis, investimentos financeiros. Cliente da Garim que investe aqui, e vai ter bons rendimentos financeiros, um ótimo retorno, e esses rendimentos financeiros, alguns produtos são isentos, outros sofrem uma tributação definitiva, outros uma tributação progressiva. Como que essa pessoa vai encontrar o imposto que ela tem a recolher lá em 2027? Ela vai somar todo esse montante, todas essas cestas, e vai entender se ela supera ou não o valor de R$600 mil. Se ela superar, ela vai aplicar uma alíquota de 10% sobre esse todo, mas ela vai poder compensar do imposto apurado aquilo que ela já tributou. Então, o aluguel que foi tributado pelo Carnê-Leão é deduzido. O rendimento financeiro que sofre uma tributação na fonte vai ser também deduzido. Os próprios dividendos, se foram objeto de retenção na fonte, aqui eu vou falar de uma outra sistemática de tributação, também poderão ser deduzidos desse montante a ser calculado. Então veja, os 10% não é um 10% adicional, não é o que se chama de um top-up tax, não é um tributo que se adiciona ao montante.
O que o governo buscou fazer aqui foi instituir uma tributação mínima de 10%, né? E não adicionar 10%. Por isso eu tenho esse direito de abater, compensar do imposto apurado a título de imposto de renda mínimo aquilo que eu já paguei por outros meios, carnê e leão, tributação definitiva na fonte ou qualquer outra tributação que eu tenha sofrido. Eu não quero te interromper, mas eu quero ir pegando alguns ganchos, porque esse assunto tem tantas variáveis, né? Esse tema tem tantas variáveis, e eu queria aproveitar que você trouxe o tema imobiliário. Isso sempre foi uma discussão, né? Faz sentido eu ficar com o meu imóvel na física, colocar o imóvel numa holding. Então, o tema holding, ele é recorrente aqui. Mas agora a gente começou a olhar para a estruturação de holding de uma outra forma. Por quê? Porque os dividendos, eles são tributados apenas quando você envia do CNPJ para o CPF. Mas quando você faz a transferência para um outro CNPJ, que pode ser uma holding, você não tem a tributação. E é óbvio que a gente tem que estudar cada caso, entender o cenário, o horizonte, se é a longo prazo, se é a curto prazo, mas mercado financeiro, é engraçado porque a gente mudou o mindset dessa decisão que a gente sempre teve como decisão firme de não vamos manter o dinheiro, o recurso na pessoa jurídica, porque você tem uma tributação adicional que no final acaba ficando uma conta a pagar mais cara do que se o investimento estiver na pessoa física. Mas a gente agora mudou essa concepção e nós estamos considerando manter o investimento na holding. Por quê? Porque quando você transfere para a pessoa física, obviamente acima dos 50 mil por mês, você vai ter um impacto de 10% na largada. Quer dizer, se você transfere 60, você recebe 54, né? Quando você mantém na pessoa jurídica, você deixa de tributar esses 10% e você tributa um imposto adicional sobre a rentabilidade. Essa conta, quando a gente faz aí a comparação do que faz sentido ou não, novamente, entendendo o cenário, o prazo, a gente entende que hoje faz mais sentido deixar o valor aplicado na pessoa jurídica, porque no longo prazo essa diferença vai fazer sentido na conta final. Ou seja, para quem cabe nessa estrutura, transfere 50 mil para a pessoa física, sem o impacto da tributação dos 10%, mantém a diferença na holding, na pessoa jurídica, pagando a tributação adicional somente sobre a rentabilidade e tentar, obviamente, sempre preocupado para que não caracterize uma distribuição disfarçada ou, enfim, uma tentativa de usar a pessoa jurídica não como uma otimização fiscal, mas sim como um escape de tributações na pessoa física, que isso é muito importante entender para que serve essa holding. Mas a nossa orientação se está dentro do perfil, adquira seu carro na pessoa jurídica, pague as suas despesas. Por exemplo, você vai pagar IPVA, você vai pagar seguro. Se você fizer isso na sua pessoa jurídica, desde que você tenha esse cenário bem traçado, são despesas que você tira da sua pessoa física, né? Então você começa a fazer uma otimização fiscal com planejamento tributário. Então esse é um caminho que a gente tem discutido e em muitos casos está fazendo sentido para os sócios. E na empresa, eu vou deixar você comentar sobre isso, e na empresa a gente também tem observado oportunidades de otimização quando a empresa tem lucro e você pode, aprovando uma ata de distribuição dentro desse ano, fazer a distribuição até 2028 sem tributação, né? Então, já trouxe vários assuntos, já emendei um no outro aqui e como advogado gosta de falar, fica à vontade agora. Bom,
Ótimo, acho que você já explicou muita coisa, Elaine, como sempre, já está craque no assunto. Muita reunião, né? Eu acho, exatamente, que nós temos dois cenários aqui que são importantes de se considerar. Temos que olhar o presente, temos que olhar o futuro. Olhando para o futuro, nós teremos de fato essa tributação na fonte dos dividendos. Então eu trouxe aqui exemplos de como ficará o imposto lá no ajuste anual de 2027. Mas dando um passo para trás, nós teremos ao longo de 2026, e assim vai se repetir nos exercícios, né, que se seguirem enquanto não houver alteração da lei, os dividendos que superarem R$50 mil ao mês estarão sujeitos a uma retenção na fonte de 10% sobre o todo. Então, esse é um dado importante. Eu não sei ainda se eu vou pagar a alíquota de 10%, né? Porque pode ser que eu tenha R$600 mil efetivamente e a minha alíquota seja zero. Pode ser que eu tenha R$1 milhão e a minha alíquota seja 8 ponto alguma coisa. Mas eu já sofri uma retenção de 10% na fonte. Então, pode ser que eu tenha até imposto a restituir. De todo modo, durante 1 ano e meio até que haja essa restituição, né, esse dinheiro ficou retido no governo. Eu digo até que é um empréstimo compulsório. Né? Eu sofri a retenção de 10%, mas eu só sei quando eu vou pagar. Você quer emprestar desde janeiro ou eventualmente você quer emprestar só em dezembro, considerando que você vai ter a conta de compensação no imposto de renda, que é um período mais curto? Olhando o custo de oportunidade, pode ser que tenha gente que vá distribuir dentro do limite até o 11º mês do ano e em dezembro faz uma distribuição maior e aí o imposto fica retido por menos tempo. Né? É um caminho, ou pelo menos aquilo que superar a alíquota efetivamente devida. Há também o caminho da holding que você disse, né? Se constituir uma pessoa jurídica que vai ser sócia da pessoa jurídica, e lembrando, o imposto de renda que nós estamos falando, o projeto de lei 1087 que nós estamos aqui comentando, ele visa a tributação do imposto de renda pessoa física, imposto de renda mínimo pessoa física. Então, na remessa de dividendos para a pessoa jurídica, não há de fato os 10%. Né? Então, aquele dinheiro que não é essencial ao custeio da vida do sócio, né, das suas necessidades básicas, e ele queira poupar por algum caminho, é possível que isso vá para uma outra pessoa jurídica que faz parte da mesma pessoa jurídica da qual essa pessoa é sócia. É um caminho, né? Aí você, melhor do que eu, vai saber. A gente tem que fazer conta, né? Tem que entender o cenário. Exato. Pois os investimentos que podem ser feitos, óbvio que a gente sabe que há produtos isentos da pessoa física, a tributação via de regra na pessoa física é menor, mas você tem efetivamente esse pedágio de 10% que pode sair muito caro, né? E há uma oportunidade ao se distribuir essa PJ de se manter ali um valor, né? Talvez não se pretenda utilizar a médio, curto prazo, que pode ser reinvestido, pode adquirir imóveis, pode se investir em outras empresas, participações societárias, investimentos os mais diversos. Então, é um caminho, esse é um dos caminhos, sim. Né? E sempre importante lembrar, você falou em distribuição disfarçada de lucros, né? Esse é um instituto que não existia há 30 anos, não se falava disso há 30 anos, porque desde 96 o Brasil pratica a isenção do imposto de renda sobre distribuição de dividendos. E aqui eu quero até fazer uma observação, porque muito se diz, poxa, o Brasil é o único país da OCDE, né, que não tributava dividendos, mas é talvez um dos únicos países da OCDE que tem uma carga tributária da pessoa jurídica de 34%. Então, esse é um dado a se considerar. Talvez se nós tivéssemos uma carga de 20%, como se observa em outros países, não estaremos tão preocupados com o adicional de 10%. Não é o nosso caso, não é a nossa realidade. Não vou nem entrar no tema o quanto esse tributo, esse imposto pago traz de retorno para a sociedade. Né? Acho que não preciso falar isso. Mas volta agora a preocupação da distribuição disfarçada de lucros. Esse é um ponto importante. Por quê? Porque aquela despesa que for artificialmente transferida do sócio para a pessoa jurídica pode vir a ser entendida pela Receita Federal como pagamento de um dividendo de maneira camuflada.
Né? Se Ou for seja, dividendos ainda, é melhor, porque aí a tributação que pode recair é de 10. De Mas 10. e se for como prolabore disfarçado? Pior ainda. Que aí é né? 27,5, né? Pode chegar a 27,5, mais contribuições previdenciárias. Então, a conta pode ser muito maior. Vou dar um exemplo. A escola do filho, né? Coloquei o boleto da escola do filho dentro da pessoa jurídica. Naturalmente, isso não é uma despesa da pessoa jurídica. Exato. Então, é um cuidado que tem que se tomar. Sim, tem que ser consciente, né? Muita gente talvez vá pelo caminho mais fácil de, eu vou jogar despesa embaixo da pessoa jurídica. E aqui fica o nosso alerta. Né? Mas ainda sobre imobiliário, agora que a tributação vai aumentar em 8%, quer dizer, pessoa física vai pagar 30 e 32, né? Voltou a discussão sobre qual o sentido de manter o imóvel na física para quem destina esse imóvel para renda. Uma coisa que eu acho importante, que a gente tem acompanhado, mas agora acho que tá valendo, é a possibilidade de integralizar o imóvel da pessoa física na holding patrimonial. Porque eu me recordo que o problema sempre foi ITBI, né? Eu me recordo que saiu em São Paulo a alternativa de você integralizar e que você não pagaria ITBI desde que esse imóvel não fosse destinado à renda durante 36 meses. Depois isso evoluiu para a possibilidade de integralizar com mandato de segurança para não pagar o ITBI. Agora eu entendo que o mandato de segurança ainda é um caminho muito usual, mas conta pra gente um pouco como é que tá essa história. Eu vou... você tocou num ponto que é muito importante, né? Repensar aquela estrutura da pessoa jurídica que alugava imóveis e mantinha, né, todos esses rendimentos pessoa física, né, que tinha muitos imóveis, detinha muitos imóveis e alugava esses imóveis e naturalmente não estava sujeito a alguns tributos que a pessoa jurídica paga. Com a alteração agora, ou melhor dizendo, a primeira etapa da reforma tributária, que é a reforma do consumo, né, nós passaremos a ter a possibilidade de que aquela pessoa física detentora de mais de 3 imóveis que utilize, né, esses imóveis para aluguéis e tenha um rendimento de aluguéis superior a R$240 mil por ano, venha a ter que pagar o IBS-CBS, né, que são os novos tributos sobre o consumo. Quer dizer, esse imposto, que seria o equivalente, lembrando que o IBS-CBS vem substituir o ISS, o ICMS, o IPI e o PIS/COFINS. Substitui. Esses impostos que a pessoa física não pagava só o imposto de renda. Essa substituição é uma substituição com spread, né? Quer dizer... vai ficar sujeita, né, a essa tributação. Então, talvez essa pessoa física tenha que repensar o seu modelo e trazer isso para dentro de uma pessoa jurídica. Né? E aí a pessoa jurídica vai ser contribuinte, como já seria a física também, do IBS-CBS, e talvez com uma governança melhor, né? Uma tributação sobre a renda melhor, possibilidade de tomada de créditos, né? que o imposto de renda, o IBS-CBS, em tese, em teoria, vamos ver, mas traz uma possibilidade de crédito ampla. Então, é um planejamento, é um estudo que precisa ser feito. No momento de integralizar esses imóveis na pessoa jurídica, quando a gente fala de uma empresa que tenha por atividade preponderante atividades imobiliárias, compra e venda de imóveis, aluguel, arrendamento, diz a Constituição Federal, né, e havia essa interpretação até recentemente, que não há na integralização de imóveis em pessoa jurídica a incidência do ITBI. Lembrando que o ITBI é o Imposto sobre Transmissão de Bens entre Pessoas Vivas, né? Um imposto municipal, quem cobra são os municípios. Havia então essa discussão sobre se, sendo preponderante a atividade imobiliária, o ITBI deveria ser pago no ato da integralização. E essa discussão até os idos de 2020
era um pouco assim desfavorável, eu diria bastante desfavorável ao contribuinte. Acho que nem os contribuintes questionavam tanto esse tema, até que veio uma decisão do Supremo Tribunal Federal em que não se discutia exatamente isso, mas um voto, né, ali dado do ministro Dias Toffoli trouxe uma doutrina pouco difundida, no sentido de que, mesmo sendo preponderante a atividade imobiliária, no ato da integralização de imóveis não há incidência do ITBI. Isso abriu, né, uma grande discussão, uma grande oportunidade. Muita gente começou a impetrar mandado de segurança para não pagar esse imposto na integralização do imóvel e, de fato, esse tema voltou à pauta do Supremo Tribunal Federal. Então, nós estamos hoje com uma votação ainda pendente de finalização. Esse tema estava sendo julgado no plenário virtual do STF. 3 votos favoráveis ao contribuinte por hora. O ministro Gilmar Mendes pediu vista, suspendeu o julgamento, não sabemos ainda o desfecho, mas o cenário, por hora, é favorável ao contribuinte. Então a nossa recomendação é, sim, quem for integralizar imóveis da pessoa jurídica, entre com mandado de segurança para garantir, né, o direito de não recolher o tributo, caso a decisão do Supremo venha a se consolidar em favor do contribuinte. Pois é, mas eu acho que hoje se observa a necessidade de um planejamento tributário. Tudo que a gente fala aqui são temas sensíveis e que precisa de uma análise profunda, né? Então, por exemplo, a questão da integralização do imóvel. A gente faz o depósito com mandato de segurança e de repente isso não é aprovado e a gente de fato tem que pagar o ITBI. Mas se você tem ali um horizonte de longo prazo de locação, que hoje você vai pagar mais de 30% na pessoa física, a gente tem que fazer conta também, né? Sim. Porque até, assim, qual que é o break-even desse pagamento de TBI versus a diferença de imposto numa física ou numa holding patrimonial. E, bom, eu também quero trazer um outro tema que muita gente ainda acha que não faz parte desse pacote: tributação de offshore. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Inclusive, nós discutimos recentemente uma notícia sobre um advogado que entrou com o pedido de que não fosse tributado valorização do papel enquanto ele não fosse realizado, né? Ele teve esse ganho na causa, que acabou virando uma jurisprudência, mas no seu ponto de vista é uma teoria fraca e que pode não fazer sentido quando você tiver esse direcionamento para tentar fazer essa otimização. Me explica um pouco sobre isso. Eu vou explicar. Começo dizendo que talvez, não que eu não acredite na tese, eu acho que a tese é interessante. É que como a gente tem uma decisão, algumas esparsas, talvez a gente não tenha ainda segurança de dizer aos clientes que essa tese vá se desenvolver de maneira favorável ao contribuinte. Mas voltando um pouquinho, explicando a tributação de offshores, a Lei 14.754 foi aprovada em 2023 e passou a exigir, né, a tributação automática das empresas situadas no exterior. Offshore é um termo que a gente usa para empresa situada fora, né, do nosso território. E essa lei traz alguns requisitos, né? Se as rendas chamadas passivas forem superiores a 40%, ou se essa empresa estiver situada num paraíso fiscal ou país com regime de tributação favorecida, o lucro dessa empresa deve ser atribuído diretamente à pessoa do sócio, ainda que não distribuído. Então é o que a gente chama de regime de tributação automática das offshores, né? Não há sequer a necessidade de distribuição de dividendos ou pagamento de dividendos ou crédito de dividendos ao sócio. Basta essa empresa oferir lucro e aí a lei exige que se levante um balanço anualmente, né, dessas empresas, se verifique qual é o lucro segundo as normas contábeis brasileiras e a parcela do lucro proporcional à participação daquele sócio controlador vai ser atribuída ao seu imposto de renda no ajuste anual.
O que buscou o governo com essa lei? No entendimento do governo, havia um diferimento do imposto de renda. Né? Como o lucro nunca era distribuído para a pessoa física, do sócio, o Brasil nunca conseguia tributar esses valores. E acontecia, de fato, alguns abusos. Né? Muitas dessas pessoas jurídicas, havia um cartão corporativo em nome do sócio, que praticava suas despesas ali, e ela, de fato, não trazia qualquer distribuição de lucro. Mas muitas situações lícitas também, né? E aí a nossa grande crítica a essa lei. A lei passa a tributar algo que sequer é renda do sócio, né? Renda exige uma disponibilidade, se não econômica, pelo menos jurídica por parte do contribuinte, né? Aqui eu estou tributando a renda da pessoa jurídica na pessoa física. Então, por esse aspecto, nós entendemos que essa lei, de fato, ela viola um conceito de renda, tal como exigido da Constituição Federal, e foi com base nesse argumento que essa decisão que você comenta, que inclusive é de Ribeirão Preto, né, veio liminarmente reconhecer o direito do contribuinte de não tributar esses valores. Essa situação, ou essa disparidade, ela fica muito gritante naquelas hipóteses em que o lucro é meramente contábil, em que não há um caixa correspondente. Então imagine você uma offshore que tem um ativo que valorizou muito, portanto seu lucro contábil é alto naquele determinado exercício, mas ela não realizou aquele ativo, então ela não tem sequer caixa para pagar os dividendos. Nós estamos tributando uma renda que, primeiro, que não chegou ao sócio, segundo, que não há sequer viabilidade em termos de caixa, e a tributação das pessoas físicas, via de regra, sempre se deu pelo regime de caixa, e a lei ainda assim exige o pagamento de 15% de imposto. Alguns pontos positivos da lei, né? Acabou com a história do carnê-leão, ganho de capital, então se apura o imposto sempre anualmente, na entrega do ajuste anual, e pela alíquota unificada de 15%. Mas e aqui é importante, nós falávamos da base de cálculo do imposto de renda pessoa física, o imposto mínimo. Esses rendimentos do offshore também se somam a essa base de cálculo. Então, no momento de encontrar essa alíquota de 10%, se entender o imposto, se calcular o imposto a se recolher, esse lucro apurado do offshore atribuído à pessoa física também entra nessa base de cálculo, e por isso mesmo também é dedutível do imposto apurado, o imposto de renda mínimo. Ou seja, essa tributação envolve dividendos acima de 600 mil ano, aluguel, rendimento de carteira local, rendimento de conta offshore, é tributação para todo lado, né? Exatamente. Como eu digo, não é só dividendos, porque muita gente tem o entendimento que a tributação é só para dividendos. Mas tem um outro ponto também que é pauta em todas as nossas reuniões de sucessão, ITCMD. Me conta, como é que você acha que esse assunto está evoluindo? Qual que é a tua perspectiva de tempo para que esse ITCMD seja ajustado? Como é que está isso? Bom, nós já vínhamos presenciando alguns estados ajustando as suas alíquotas de ITCMD, mesmo antes da reforma tributária. Rio de Janeiro, Minas Gerais, alguns estados que não São Paulo já praticavam alíquotas que chegavam até a 12%. São alíquotas progressivas, né? Começam em 4%, vão sofrendo gradações conforme se aumenta o valor da herança ou da doação. Lembrando que o ITCMD é o imposto que incide sobre heranças e doações, para falar grosso modo, mas o estado de São Paulo ainda tem uma alíquota de 4%. O que muda? Com a reforma tributária, que deveria ser a reforma do consumo, né? Mas quiseram colocar um outro dispositivo lá que não tem nada a ver com o consumo, esse dispositivo constitucional passou a exigir que os estados pratiquem as chamadas alíquotas progressivas. Então, existem alguns projetos de lei aqui no estado de São Paulo que visam aumentar a alíquota do ITCMD. Lembrando, hoje é 4%, e a ideia é que se chegue a uma alíquota, pode ser até 12%, de novo também a alíquota progressiva. Essa alíquota, esse projeto de lei, se aprovado, vai valer a partir do ano que vem. Há que se respeitar também o que a gente chama de anterioridade nonagesimal, quer dizer, a lei tem que esperar 90 dias para que possa ser aplicada, e, portanto, isso tem desencadeado também algumas corridas ou algum senso de urgência
em famílias que querem organizar, né, ou se reorganizar em termos sucessórios. Então, a doação, porque sujeita ao ITCMD, ainda paga 4% hoje aqui em São Paulo, e há a perspectiva de que, se esse projeto aprovado, aumentar o imposto, se tem que pagar um imposto maior no futuro. Não sabemos ainda, né, se haverá ou não a aprovação do projeto de lei. Eu brinco que a gente pode descobrir só no dia 31 de dezembro, celebrando já o Réveillon, né, imaginando que terá mais imposto a pagar o ano que vem. Mas caso isso aconteça, também haverá esse prazo aí de 90 dias para eventuais ajustes. Talvez um pouco insuficiente o prazo. Não, eu vou te dizer, eu tenho praticamente 30 anos de mercado. Eu não me recordo de um tempo onde tantas demandas urgentes aconteceram no mesmo momento, né? Porque a gente está aqui na iminência de uma virada de chave do tributário, todo mundo preocupado com a questão do ITCMD, a questão imobiliária, tudo virou urgente, né? E na verdade, a gente tem que resolver tudo ainda esse ano, para começar o ano organizado, né? Para ter esse planejamento tributário sucessório alinhado com o tempo da nova tributação, né? Porque, enfim, isso não vai esperar. E diante de tudo isso, vocês têm escritório em Portugal, como está o ânimo dos clientes da advocacia para mudança de residência fiscal? Olha, desde que a gente iniciou nossa operação em Portugal, isso foi em 2018, a gente tem percebido um crescimento muito grande de procura por Portugal, né? Eu estive parte da semana do Web Summit, que se iniciou no dia 10 de novembro, em Portugal, acompanhando um dos nossos parceiros lá que conduz, né, e organiza uma missão do Web Summit. Eram 80 empresários. E o perfil também das pessoas que vão para Portugal mudou muito. Antigamente as pessoas vêm em busca de emprego ou já iam aposentadas com algum rendimento. Hoje a gente vê um crescimento muito grande no sentido de empreender em Portugal. Não em Portugal enquanto país por si só considerado, porque Portugal é um mercado pequeno, o país é menor do que a cidade de São Paulo, né, em termos populacionais. Então, com potencial de consumo, ou talvez um apetite de consumo até menor do que o do brasileiro, mas Portugal é a porta de entrada da Europa, né? Então, se o seu produto está certificado segundo a legislação europeia, você tem aí um acesso a um mercado de mais de 500 milhões de habitantes. Então, a gente tem entendido, e todas essas alterações tributárias também, muitas vezes acabam estimulando a fuga, né, do capital, do empreendedor, o que é ruim. Não estou dizendo que Portugal tem uma tributação favorecida, lá é caro, né? De novo, o problema talvez aqui no Brasil não temos nenhum retorno. Em Portugal você tem paga-se muito, mas não tem algumas preocupações que nós temos aqui, né? Não se paga IPVA, não se paga o imposto sobre heranças, né? Não se paga condomínio, não se paga segurança privada. Então tem outras situações. Mas que estimulam. Outros países, por exemplo, Uruguai? A gente tem muito questionamento sobre o Uruguai. Eu até encaminhei um cliente para você para olhar o Uruguai, né? Pois é, Uruguai, Paraguai, né? Tem se falado muito. Quem tem offshore e passou desde o ano passado a estar sujeito a essa tributação de 15%, tributação automática, tem procurado caminhos para sair do país. O Paraguai é um país que tem uma flexibilidade muito grande para fins de residência paraguaia, conferir residência paraguaia. Você não precisa permanecer muito tempo no país, você não precisa comprar imóvel, não precisa estabelecer uma empresa, você pode virar cidadão paraguaio tendo um tempo de permanência muito baixo, lá, se eu não me engano, algo em torno de 5 dias, e o Paraguai só tributa rendas originadas no seu território, diferentemente do Brasil. Então a gente tem pensado, poxa, eu não quero pagar imposto de renda sobre offshores, eu não quero pagar talvez alguns tributos que teriam aqui no país, vou para o Paraguai. E aí, de novo, cuidado, né? Não se pode simular uma residência em outro país. Não adianta dar sua saída fiscal e permanecer aqui no Brasil. Isso pode gerar complicações. E agora nós temos um outro fator que pode levar um desestímulo a essa busca por outras residências.
Essa retenção de 10% sobre dividendos pagos, né, vai se aplicar também ao investidor estrangeiro e sem o limite dos 50 mil mês. Então, todo e qualquer valor pago ao não residente no Brasil estará sujeito ao imposto de renda de 10%. Então, acho que o governo pensou também nesse aspecto para, de repente, frear esse movimento de saída do país. Quem tem negócio aqui pode talvez repensar a sua saída por conta desse imposto de 10%, sem direito à compensação, é importante dizer. 10%, são 10% de imposto na cabeça. Muito bem. Gabriel, você está preparado para mais 30 reuniões que estão na nossa agenda aí, ainda para esse mês? Claro, vamos lá. Acho que a gente vai passar talvez o ano novo fazendo reunião. Nossa, e fazendo... Importante falar, você levantou, se me permite uma última fala, a questão da distribuição dos dividendos até 2028, isso, referente aos, muito ao resultado para empresas 2025. Que têm lucro acumulado, né? Perfeito. Esse é um ponto da lei que, não vou dizer que favorece, mas que ameniza o impacto que a legislação vai trazer, pelo menos para os próximos 3 anos. As empresas que têm lucro acumulado ou que tiverem resultado positivo no exercício de 2025, podem distribuir os seus lucros referentes a esse exercício de 2025 até 2028, ainda pelo regime de isenção, quer dizer, sem pagar os 10% sobre os dividendos, independentemente do valor. Ponto importante, isso precisa estar lavrado uma ata, né, firmado pelo órgão societário, pelos sócios que compõem a empresa, e essa ata deve trazer os termos e condições em que se fará esse pagamento. Então, tem gente que vai procurar maximizar o resultado da empresa. De novo, cuidado para não cometer nenhum artificialismo aqui, né? Mas havendo esse resultado positivo, não há necessidade de se pagar ainda esse ano. Pode se pagar até 2028. Há algumas antinomias dessa legislação com a legislação societária, principalmente, até do Código Civil. Afinal, como é que vamos apurar o resultado de 2025 sem ter fechado o exercício? Né? Mas o fato é que a lei assim o disse e a gente tem que aproveitar essa janela também de oportunidade. Pegando um gancho, eu me lembrei de operações que o mercado tem oferecido de empréstimo para pessoa jurídica para fazer um incremento de caixa e justamente para fazer essa ata de distribuição até 2028. Juridicamente, como é que essa operação é vista? Porque você integraliza o capital do empréstimo e você tem ali um caixa disponível que na verdade não seria disponível ali para dividendos. Me explica um pouquinho sobre isso. Faz muito sentido quando essa empresa tem lucros contábeis, mas não tem caixa para pagar. Por exemplo, né, nessa situação o empréstimo pode servir para dar liquidez, para que a empresa consiga pagar esse lucro, né, mesmo sem ter o caixa, mas o lucro contabilmente existe. E aí é uma conta que tem que ser feita, né? Porque mais uma conta vou escapar dos 10, mas e os juros que eu vou pagar ao banco? Né? Óbvio que os juros, a gente sabe aí que os percentuais não são baixos, né? A Selic está em 15%. De outro lado, são dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica. Então, vamos ter que fazer contas aqui, entender quais são as condições que o banco oferece para saber se faz sentido. Juridicamente, sendo um instrumento legítimo, com o banco, enfim, e é um empréstimo, não há nada que vede esse caminho, eu entendo que não há questionamento sobre a licitude dessa opção. Importante apenas entender realmente se faz sentido do ponto de vista matemático. Matemático, né? Mas a gente tem aqui, por exemplo, um exemplo de empresa que pelo score da empresa, ela toma crédito muito barato. E quando ela integraliza esse recurso na jurídica, o custo de oportunidade do investimento ali na renda fixa paga essa conta. Entendi. Né? Então, quer dizer, paga a conta do empréstimo com investimento e você ganha ainda o prazo aí para distribuição. Aí eu acho que é uma conta que faz muito sentido. Exemplo perfeito de um contribuinte que vai poder se valer desse instrumento com sucesso. Difícil, é só pegar esse empréstimo, integralizar e distribuir imediatamente. Bom, também se for para fazer um investimento na pessoa física, sim, enfim, pode fazer sentido. Exatamente. Né?
Bom, Gabriel, acho que a gente, diante de tantos assuntos, eu acho que a gente pegou os pontos aqui mais relevantes que a gente tem discutido com mais frequência, né? Quero te agradecer novamente pela disponibilidade. Hoje você praticamente está full time aqui na Garim e eu sempre fui muito grata e muito feliz por ter um escritório como o Brasil Salomão aqui como nossa retaguarda, mas eu nunca imaginei que eu precisaria tanto de vocês como a gente está demandando agora. Então, novamente, eu agradeço e vamos bater um outro papo para atualizar todo esse cenário rapidamente, porque isso também deve ter outros desdobramentos no curto prazo. Eu que agradeço, Elaine, muito feliz e honrado com o convite. Tenho certeza que a gente vai ter assunto para uns mais 10 podcasts. É verdade. Se precisar, estou à disposição, conte comigo. Obrigada, Gabriel. Até o próximo Café Garim.